Como professor de inglês, uma das perguntas que eu mais me faço, ou seja, uma dúvida que eu tenho e gostaria de entender essa dúvida melhor, né? Para poder, como professor de inglês, ajudar mais pessoas, né? Ajudar mais alunos a aprenderem de fato inglês, é porque a taxa de êxito, vou chamar assim, a taxa de sucesso no aprendizado da língua inglesa, ela é tão baixa, né, no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos focar no Brasil aqui para facilitar a minha vida, né? E cada vez que eu paro para fazer essa reflexão, me vem um motivo diferente na cabeça, uma razão diferente, né? E não é porque eu esteja perdido nessa minha busca por entender e tentar otimizar o meu ensino, as minhas aulas, mas é porque de fato é uma situação que não vai ter uma resposta simples e única, né? Se fosse assim, alguém já teria descoberto essa resposta única, ou que seja, meia dúzia de pontos aí a serem resolvidos, né, nesse sentido. Então, na verdade, assim, né, o que eu quero dizer é por que poucas pessoas conseguem de fato ter sucesso no aprendizado do inglês? A resposta, consiste em inúmeros fatores, tá? Mas o que eu quero focar neste vídeo, e eu vou trazer uma atividade aqui prática, objetiva, coisa que eu não costumo ser, né, objetivo, mas essa atividade eu prometo que vai ser, o ponto aqui que eu quero trazer aqui é o conhecimento do funcionamento do próprio idioma, né? Que a gente usa a gramática para fazer para estudar, para entender o entendimento, ou melhor dizendo, para entender o funcionamento, perdão, né? Para entender como o seu idioma, no caso o português, né, a língua portuguesa funciona. Ah, mas eu entendo como a minha língua funciona, tanto que eu falo essa língua. Na realidade, se você é uma pessoa normal, e por normal eu quero dizer, você não dá aulas, você não trabalha com linguística, com gramática ou qualquer coisa nesse sentido, não sabe exatamente como a sua língua funciona. E você não precisa, na verdade. Essa que é a realidade, né? Porque assim, para você falar um idioma, você não precisa ter o entendimento de como aquele idioma funciona, né? Por isso que, isso em qualquer cultura, em qualquer idioma, a gente vai ter, em algum lugar, em algum momento, pessoas que são analfabetas, pessoas que não conseguem ler nem escrever, enfim, e mais do que isso, pessoas simples que não têm não tiveram uma educação para poder compreender coisas que fujam, né, que saiam do dia a dia, né, das necessidades do dia a dia. E ainda assim são fluentes, são funcionais no seu idioma, né? Ou seja, conseguem interagir com o mundo ao seu redor, né? Então, por isso que eu digo que para aprender um idioma você não precisa entender. Porém, para aprender 2 ou mais idiomas, sim, você precisa entender minimamente como o seu idioma funciona e como o idioma que você está aprendendo funcionam e como as duas coisas se correlacionam, digamos assim. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é um verbo, qual é a função de um verbo numa frase, você saberia me responder? E aqui eu não digo assim responder com perfeição, com eloquência, escrever uma tese a respeito, não. De forma rápida, objetiva, em menos de 20 segundos você conseguir me entregar essa resposta, né? No caso aqui para você mesmo. Se você respondeu que sim e tem segurança, 100% de segurança do que é um verbo, provavelmente esse vídeo não é para você, ok? Agora, se você não saberia responder, não sabe responder de bate-pronto assim, sem consultar o Google, sem consultar o ChatGPT, né? Você não sabe, ou você acha que sabe, mas não tá seguro, eu recomendo que você fique nesse vídeo. Eu vou fazer algumas considerações aqui rapidinho, que são importantes e que tem total relação com isso que eu vou falar, mas caso você não queira ouvir essa explicação, eu vou deixar aqui a minutagem direto para você, e nesse mesmo vídeo, né, em qual minuto ali vai estar a atividade que eu tô falando, beleza? Caso você queira ir direto para ela, uma atividade de interação que eu vou fazer aqui direto, filmando, né, e mostrando, eu vou deixar aqui a minutagem e você pode ir direto para lá. Mas continuando aqui, então você, né, que não, de repente ali, não sabe responder o que é um verbo, ou não tem segurança, não está seguro, né, para
dar essa resposta, você pode pensar, poxa, mas isso aí é gramatiquês, né? Isso aí é coisa que, pô, né? Eu não quero aprender o que é um verbo, eu quero usar os verbos, né? É justa a sua reclamação, o seu protesto, mas entender o funcionamento de verbos, o que são verbos, e quando eu falo entender, eu repito, é entender de maneira mínima, tá? Não é ser expert no funcionamento dos verbos, não, é entender de forma básica e elementar, né? Isso é fundamental e indispensável para você aprender razoavelmente bem outro idioma. Ah, mas meu primo já aprendeu inglês e ele nem sabe o que é gramática, que dirá um verbo. Eu preciso te dar uma notícia, né, bem polêmica. Provavelmente o seu primo não fala tão bem inglês assim. Ah, mas eu vejo ele interagindo lá no computador com a galera, ele tem amigo, tem até uma namoradinha da gringa. Eu sei, mas como será que teu primo se vira escrevendo o idioma? Se ele precisar escrever um e-mail, por exemplo, né? E se ele precisar explicar algo que fuja ao videogame dele ali, né? Geralmente eu tô usando videogame porque geralmente quem tem esse perfil é porque joga, né? Então, se ele no mundo real, como que ele se sai com esse inglês? Para interagir com as pessoas, para explicar as coisas, provavelmente ele apanharia bastante, tá? Essa que é a realidade. A não ser que seja um caso de genialidade. Aí é um ponto fora da curva, aí nem vale a pena ficar chovendo no molhado, né? Isso aí, gênios são gênios, né? Agora, pessoas normais, como você, como eu, como o seu primo, provavelmente, né? Vamos ter que seguir por esse caminho que eu tô me encaminhando para mostrar para você, tá bom? Eu tô dizendo tudo isso porque, na realidade, o aprendizado de um idioma consiste em aprender novas palavras, novos sons e um conjunto de formas de expressar essas palavras e esses sons, né? Que é a forma como o idioma funciona, é a estrutura do idioma, não é a gramática. A gramática é o meio pelo qual a gente entende o funcionamento de um idioma, dos idiomas no caso, né? Isso é a gramática. O funcionamento do idioma é um fato, é algo que existe, tá? Tanto que, mesmo quem sabe gramática ou não, pode falar aquele idioma, né? Como língua materna, no caso eu tô falando, né? E eu não tô dizendo que é impossível aprender, não é isso. Impossível é uma palavra muito pesada, né? Mas eu tô dizendo que é super difícil e você realmente não vai querer pagar pra ver nesse sentido, né? Às vezes literalmente pagar pra ver, né? Faz um curso aí de 2 anos e sai, vamos dizer assim, com uma mão na frente e outra atrás. A gente tem que evitar isso, né? Meus vídeos aqui são pra você evitar isso. Recapitulando, aprender um idioma consiste em aprender novas palavras, novos sons, novas palavras, é claro, né? Você sabe que uma criatura ali que late e faz au-au, a gente chama de cachorro em português, em inglês chama-se dog, certo? Uma palavra diferente. A palavra dog em si não tem muita diferença fonética, né? Quando eu falo palavras e sons, né? Palavras são sons, sim, mas muitas das palavras que você vai aprender num novo idioma, no caso o inglês, você já tem esses sons. Dog, por exemplo, você não precisa aprender nada novo, né? Agora, por exemplo, a palavra reação, reaction, você já tem que usar reaction, um som que não existe em português, né? Beleza? É isso que eu tô dizendo com o som, com a fonética do idioma. Já a forma de se expressar, a forma de colocar essas palavras juntas de modo a fazer sentido, né? É a estrutura do idioma. E a estrutura do idioma tem algumas regras. Por regras, entenda a diferença entre a tua língua, português, e a língua inglês. E a língua inglesa. Ou seja, a forma como a tua língua, a língua portuguesa, se comporta e a forma como a língua inglesa se comporta. E essas são as regras, tá? Por isso, a importância de se ter um bom entendimento, note que eu tô falando bom entendimento, não um entendimento perfeito e impecável, da sua língua materna, né? Saber coisas como verbos, como advérbios, adjetivos, né? No caso, esse vídeo é para falar especificamente dos verbos, tá? Já tô dando um spoiler aqui desde já. E é claro, o entendimento é bom, né? Repito, bom, não precisa ser perfeito nem ótimo. Se for, excelente, mas bom. Do funcionamento da língua que você está aprendendo, no caso aqui, no meu exemplo, o inglês.
Bom, caso ainda não tenha ficado claro para você o que eu tô querendo dizer com tô dizendo o que eu falei até aqui, né? O que eu tô querendo dizer com a diferença entre a tua língua materna, o português, e a língua objetivo aqui, que é o inglês, né? Eu vou usar a língua do P como exemplo. Não sei se você já aprendeu, provável que sim, né? Provavelmente você aprendeu ou já ouviu falar, ouviu alguém brincando e tal com a língua do P na escola, né? Na época de escola, de infância, enfim. Por que a língua do P a gente consegue aprender, né? Caso tenha alguém aqui que veio de Marte e não saiba, eu vou falar. A língua do P pode ser língua do F também, enfim, né? Do F, enfim, aí a sílaba tanto faz. Mas consiste basicamente em colocar esse som antes de cada sílaba, né? Por exemplo, eu sou brasileiro. Você vai falar peu, pessoa, pebra, pesi, pelei, perô, por exemplo, né? Se não for isso, é algo muito próximo disso. Então, basicamente isso, né? E caso você não tenha tido isso na escola, saiba que eu brincava com isso e tal, via as pessoas fazendo isso na época da escola. Saiba que isso é algo que, essa língua do P, né, ou do F, ou do que quer que seja, é algo que as pessoas aprendem em um dia, 2, no máximo uma semana, né, para poder falar e brincar, né? Ou seja, aprendem muito rápido, tá? E por que se aprende muito rápido? Porque todo o contraste entre a língua 1, português, e a língua 2, língua do P, nesse meu exemplo, se resume em uma única regra, que eu acabei de explicar aqui. Por isso. Então, o resumo é esse. Quanto menos diferenças, quanto menos itens, quanto menos pontos, regrinhas de diferença entre um idioma, o teu idioma materno e o idioma alvo, mais rápido você vai aprender. Simples assim. Agora vamos voltar para o inglês, né? Se o inglês tivesse apenas um ponto de diferença, como a língua do P, né, todo mundo aprenderia inglês em questão de dias ou no máximo semanas. Mas o problema, ou ponto, o desafio é que, na verdade, vou falar uma coisa muito óbvia, mas só para poder fazer o meu ponto aqui, né, fazer a minha explicação para você, existem milhares de diferenças, se não milhões, mas milhares de diferenças entre o português e a língua inglesa, né? Por exemplo, as palavras, né? Quase 100% das palavras, e aqui quando eu falo palavras, eu tô falando do som, né? Do som da... né? Dog, falando dog, não importa a forma que escreve, dog, né? Cachorro, dog, uma diferença, né? Mesmo as palavras que são parecidas, que se escrevem iguais, de maneira igual, você pronuncia de maneira diferente em inglês, né? Por exemplo, pneumonia, em inglês, pneumonia. Se escreve exatamente igual, mas se pronuncia de uma forma bem diferente. De modo que se você não soubesse que pneumonia significa pneumonia, você vai ficar boiando. Então, é isso que eu tô dizendo de palavra, tá? Palavras. A questão da fonética que eu já falei, ou seja, todas as palavras são informações novas pro teu cérebro, né? Com raríssimas exceções, né? Nome, enfim, né? Mas a fonética existem alguns sons, como exemplo do R que eu falei, reaction, que você vai precisar começar a usar, aprender, começar a se acostumar a ouvir, né? Então, vamos dizer assim, a diferença fonética entre o português e o inglês é de algo aí, aqui eu tô colocando só uma estimativa mesmo, só pra gente seguir em frente no entendimento. É coisa de 20%, né? E o funcionamento, a maneira, a regrinha, né, de estruturar as palavras, a forma como as palavras são colocadas dentro de uma frase, também é bastante parecido, né, bastante parecida essa forma, mas vai apresentar aí um 40% de diferença, né, com o português. Por isso, o inglês é tão difícil assim, pelo menos comparado com a língua do P, né? Ok, teacher, mas quando você me perguntou o que é um verbo, eu não soube responder. E eu gostaria de sair desse vídeo sabendo responder. Justo. Maravilha, vamos que vamos então. Muito bem observado, muito bem lembrado. Então vai aparecer na tua tela agora aqui o meu caderno. Basicamente, bom, para responder a pergunta de maneira rápida, verbos são palavras que a gente usa para expressar ações, sentimentos ou coisas relacionadas a pensamento. Como pensar, como lembrar-se, né? Amar, gostar, enfim, né? Fazer, dizer, colher, né? Então, assim, para ficar mais fácil ainda de visualizar, os verbos em português terminam em ar, er ou ir, né? Existe o verbo por, que é uma exceção, mas enfim, ar, er, ir. Falar, amar, correr, dizer,
sorrir, dormir, etc. Tá? Então, essas palavras são os verbos. E é claro que esse cara aqui, o verbo ser, é um deles. Se não for o mais importante, é um dos mais importantes, sem dúvida. Qual é uma característica fundamental dos verbos? Eles se conjugam, ou seja, dependendo da forma que eu vou utilizá-los, eles vão apresentar formas próprias. Mas eles não vão deixar de ser o verbo. Por exemplo, esse cara aqui, sou, ele continua sendo o verbo ser. O mesmo para esse aqui, o mesmo para esse aqui e o mesmo para esses aqui. Beleza? Maravilha, né? Vamos dar uma olhada então em duas frases. Considere a frase você é e a frase você precisa ser. Nas duas frases, a gente está usando o verbo ser. Só que em uma delas, a gente está usando a forma que nós chamamos na gramática de infinitiva, mas que eu gosto de falar, para fugir um pouquinho da complexidade, da forma original. Ou seja, essa é a forma original e essas são variações dessa forma original. São modificações dessa forma original. Beleza? Aqui está na forma original, na forma infinitiva, no gramatiquês, agora sim de fato usando o gramatiquês, e aqui está na forma conjugada, tá? Beleza? Claro que a conjugação ela tem várias formas, presente, passado, condicional, mas não vem ao caso aqui. O fato é que existe a forma original e existem variações. Aqui a gente está usando essas formas aqui para exemplificar as mais importantes e imediatas, digamos assim, né? Variações de um verbo. Né? Isso pode ser aplicado para qualquer verbo. Trabalhar, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, etc. Querer, eu quero, você quer, nanana. Sorrir, eu sorrio. Beleza, né? Maravilha. Qual que é um ponto importante aqui de contraste entre a língua inglesa e a língua portuguesa? Na língua inglesa, essa diferença de conjugação, ela, comparada com a língua portuguesa, ela não existe, tá? Então, qual é o verbo ser em inglês? Se você já estuda, você vai saber que é o verbo be, be, o verbo to be. Todo mundo já ouviu falar aí, mas nem todo mundo entende tão bem assim, né? O verbo to be, ele meio que tem uma conjugaçãozinha. Ele é bem parecido, ele vai trabalhar aqui de uma forma razoavelmente parecida com a língua portuguesa, né? Que nem eu sou, I am. Você é, you are. Né? Ele é, he is. Ela é, she is. Nós somos, we are. Eles são, they are. Então, apresenta uma conjugaçãozinha, então, de maneira muito parecida, né? Vai numa linha bem assim, não se afasta muito. É claro que, como são idiomas diferentes, né? E eu tô batendo na tecla aqui da importância de contrastar o idioma que você sabe, o seu idioma materno, com o idioma novo, para não cair em armadilhas. Por exemplo, se eu for usar a língua portuguesa como referência, esse pronome aqui, você, ele conjuga sempre igual com os pronomes ele e ela. Você é, ele é, ela é. Você trabalha, ele trabalha, ela trabalha. Você quer, ele quer, ela quer. Sempre igual, nunca diferente. Em inglês não, o ele e o ela sim, vão conjugar sempre igual, tá? Vão conjugar sempre da mesma maneira. He is, she is. Né? Já o pronome you tem uma conjugação diferente em inglês. O princípio é parecido, mas o comportamento varia aqui e ali. Então vamos escrever em inglês essas duas frases, porque esse princípio vai permanecer aqui. A essência do que eu acabei de explicar aqui vai se refletir diretamente em inglês, porque é uma essência. A essência é a mesma nesse caso, né? Por exemplo, vamos escrever aqui, ó. Você é, como você acabou de ver comigo ali, you are. Ok? You are. Você precisa ser, you. Aqui eu vou trazer o verbo precisar, que em inglês é need. Need, N-E-E-D.
need. E o verbo ser, que em inglês é to be. You need to be. You are, você é. You need to be, você precisa ser. É o mesmo verbo em formatos e posições diferentes. Por mais bobo, por mais óbvio, por mais fácil que pareça quando eu coloco dessa maneira, se você não tiver esse entendimento, você vai olhar e falar, poxa, you are e you need to be. Como que o to be, como que isto aqui e isso aqui são a mesma coisa? Né? Da mesma forma que se você inverter essa regra, né? Um americano que não tenha entendimento da sua língua vai olhar isso aqui e vai dizer, como é que isso aqui e isso aqui são a mesma coisa? Quando eu digo mesma coisa, o mesmo verbo, né? Representam a mesma ação, em formas diferentes, em formatos diferentes, em cores, entre aspas, diferentes, mas eles são o mesmo verbo. Agora, sabe um negócio que vai confundir bastante? Mesmo que você tenha entendido até aqui completamente, sem nenhum pingo de dúvidas, algo que vai realmente complicar? Vamos para a tela de novo aqui do meu caderno. O verbo to be, ele apresenta ele tem um funcionamento bem parecido, como eu já falei, com a língua portuguesa, né? Então, nesse começo, vai ficar fácil de visualizar. Ele é fácil de você comparar o verbo to be no inglês com o verbo ser em português, certo? Porém, os demais verbos, eles não vão ter uma estrutura parecida com a qual a gente tem na língua portuguesa, ou seja, a conjugação mesmo. Ela praticamente não existe em outros verbos. Ó, um exemplo aqui, ó. O verbo work. Provavelmente você já sabe o significado desse verbo, que é trabalhar. Como é que fica a conjugação dele? I work, you work, he works, she works, we work, they work. Então, o mais próximo de uma modificação que a gente vai ter na conjugação do verbo work, e não é só o verbo work, tá? Eu tô usando ele como exemplo, tá? Como exemplo de todos os outros verbos da língua inglesa, fora os verbos especiais, né? O verbo to be é um deles. E os especiais são bem poucos, tá? É literalmente uma dúzia, assim, né? Ou algo próximo de uma dúzia, né? Que é o verbo to be e os verbos modais. Mas não vem ao caso agora, tá? A esmagadora maioria vai ser, ou funcionar, melhor dizendo, da mesma maneira que este verbo aqui, ó. O verbo work. O verbo trabalhar. Beleza? Praticamente não tem conjugação. Então, se por um lado, nesta frase aqui, eu consigo ter um contraste claro, né? Are com to be, que no começo gera confusão. Pô, are to be? Ah, sim, to be é ser, are é, digamos assim, né? Você precisa ser, você é, né? Então, você consegue contrastar e comparar e seguir em frente. Mas quando você começa a usar, que é o que vem logo na sequência nas aulas, os outros verbos, no caso aqui o verbo work, essa diferença já se perde, né? Então, aí confunde. Porque, vamos analisar essa frase aqui agora, ó. Você trabalha e você precisa trabalhar. Em português, tá bastante clara a diferença entre trabalhar, com R no final, e trabalha. Mesmo quem não entende nada de gramática, subconscientemente sabe a diferença entre trabalhar e trabalha, né? Trabalhar é a forma original. Lembra que eu falei original? A forma original. E trabalha é a forma conjugada. Mesmo quem não sabe isso diretamente, sabe isso subconscientemente. Vamos passar para o inglês para você ver como a confusão vai acontecer? Você trabalha, you work. Você precisa trabalhar. Lembra do verbo precisar? Need. You need. Aqui não é precisa ser, não é need to be, é precisa trabalhar. To work. To be ser, to work, trabalhar. You need to work. Isto aqui é a forma original do verbo. Isso aqui é a forma conjugada. O problema é que nesse caso, e em quase todos os verbos da língua inglesa, a forma original, que a gente chama de infinitivo, e a forma conjugada vão ser idênticas.
Então o aluno vai olhar e vai falar, pô, mas work, é a mesma palavra. Tá, é a mesma palavra, porém com finalidades diferentes, né? Tanto que, na verdade, aqui a gente precisa do to, da preposição to, para formar para deixar claro que, porque a própria língua inglesa não deixa claro isso, né? Que a gente está falando do work no sentido de trabalhar. Aqui é um entendimento que nós brasileiros, nós falantes da língua portuguesa, temos, né? O to work é trabalhar, é a ação de trabalhar. E o work aqui nada mais é do que um complemento da ação feita por esse sujeito aqui. No caso, you, você trabalha. É isso, acho que deu pra entender, né? Comenta aí e vamos que vamos. É assim que funciona a coisa.